Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia do grande perdão, o domingo do grande perdão, aquele dia no qual nós somos convidados a despertar para um amor esclarecido com os nossos irmãos. E um amor esclarecido é um amor no qual esteja presente Deus inteiro, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz, na forma como o Senhor age na nossa vida. E isso é um apelo, essa forma como Deus é e como Deus age, para que nós sejamos exatamente assim, possamos ser e possamos agir na nossa vida para com os nossos irmãos e irmãs. E porquê é que a Igreja repete para com os nossos irmãos e irmãs? Porque nós não nascemos, eu não existo sozinho no planeta Terra, não sou eu, as montanhas, os cátaros e os lagos, as estrelas e o pó da terra, somos nós e aqueles todos e aquelas todas que Deus criou. Por isso a Igreja fala nós e os nossos irmãos e irmãs. E o domingo do grande perdão é o tempo que antecede o início, o princípio da grande quaresma. A grande quaresma começa amanhã. Amanhã, em termos práticos, para aqueles que têm a possibilidade dada pela sua saúde. Primeiro é preciso termos saúde para podermos fazer isto que eu vou dizer. Depois, além de saúde, temos que ter vontade. Além de saúde e vontade, temos que ter disponibilidade. E não conseguimos nada disto, a não ser que antes tenhamos profundo amor. Então amanhã é chamada segunda-feira limpa. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que o verdadeiro jejum é só feito à base de água. Amanhã só se bebe água o dia todo, não se come nem pão, nada, para aqueles, prestem atenção, que têm saúde. Se têm saúde, têm disponibilidade, têm vontade e têm amor. Aqueles que são doentes, não é? Aqueles que trabalham, trabalhos bem pesados. Bem, o que é um trabalho pesado? Andar com baldes de massa enquanto o outro está sentado no escritório dentro do computador. O esforço físico numa e noutra situação não são comparáveis. Entendem? Então é natural que aquele que mais esforços faz não poderá fazer um jejum tão vasto e tão profundo. Bem, isto que eu vos disse não é obrigatório que o façais, a não ser que se torne uma obrigação dita por vós a vós mesmos: eu vou beber água amanhã. Entendem, queridos? Mas não importa amanhã bebermos água o dia todo, não comermos nada, se fizermos isso de forma tristonha, contrariada. Nunca mais acaba esta segunda-feira, estou cheio de fome às 10 da manhã e só vou comer à noite meia sopa. Então, se é assim, não façamos. Peçamos perdão a Deus. A quaresma não está cá para ser faquires, nem avatares, entendem? Nem para sermos assim genialmente cheios de muitas capacidades físicas, conseguimos fazer coisas absurdas, mágicas quase. A Igreja não é um espaço de magia, nem nós não estamos cá para fazer coisas como se faz no circo, entendem? Estamos cá para, com a graça de Deus, excedermos, ultrapassarmos as nossas limitações. Então, o jejum é importante como uma medida curativa. O jejum é para curar a nossa alma, como quem vai ao médico, como quem vai ao médico para curar o seu corpo. Através do jejum, nós pedimos a Deus que cure a nossa alma. E também pela oração, que cure a nossa alma. E também pela esmola. Demo-nos a nós próprios, nesta quaresma inteira. Demo-nos a nós próprios e demos as coisas que nós próprios possuímos. Aquelas coisas que nós temos. Aquelas coisas das quais somos proprietários, donos e senhores. Partilhemo-las. Vou-vos lembrar algo que nos vem de há 2000 anos atrás, do tempo da chamada Igreja Primitiva. E a Igreja Primitiva é aquela igreja do tempo dos apóstolos, dos padres apostólicos e depois dos padres da Igreja, dos primeiros 2, 3 séculos. E nesse tempo já se fazia jejum. Ainda hoje a Igreja nos convida a fazer jejum, oração e a darmos-nos a nós próprios como esmola aos outros. Nós devemos ser esmola dada. Nós, corpo, alma e espírito.
E também o que temos nos nossos bolsos. Corpo, alma e espírito e matéria física criada. Nota, batata, arroz. E um coração inteiro, cheio de arrependimento, para darmos aos nossos irmãos o nosso arrependimento pelo tão grande mal que lhes fazemos ao longo dos nossos dias e vida. Bem, e a igreja primitiva dizia o quê? Que durante toda a grande quaresma, como todos os cristãos, nessa época como hoje, comem menos. Como comem menos, o que é que vai acontecer? Gastamos menos. Então, aquilo que nós não gastamos durante, ou não vamos gastar durante a quaresma, o que é que faziam os cristãos há 1900, há 2000 anos atrás? Guardavam esse dinheirinho, como hoje em todas as igrejas ortodoxas do mundo. Desde Constantinopla até a Igreja Ortodoxa da América, até a Igreja Ortodoxa da Austrália, às igrejas de diáspora que existem por toda a Europa fora, a todos os patriarcados, a Igreja Ortodoxa, é a prática da nossa Santa Igreja, guardar esse dinheiro para entregarmos no sábado santo da ressurreição à Igreja. Para quê? Para que tudo aquilo que eu poupei de dinheiro, de coisas que eu não comi, eu possa guardar e entregar 5 semanas depois à Igreja. Para quê? Para que no dia em que o Senhor ressuscita e nos dá na sua própria vida a vida eterna que não tínhamos, também do ponto de vista físico, material e humano, através dos tostões que nós guardamos durante toda a quaresma, ao entregarmos esse dinheiro à igreja, ou essas batatas, ou lá o que tivermos guardado, outros irão ressuscitar também nas suas vidas pequeninas, vidas miseráveis às vezes, abaixo da pobreza, vidas falhas de tudo e mais alguma coisa. Então é uma forma de, enquanto aguardamos a ressurreição para a vida eterna, podemos ajudar os nossos irmãos e irmãs, e a nós também, a sermos herdeiros dessa mesma vida eterna. A eles, para que não morram tão cedo, por falta de comida ou de umas moedas que nós lhes negamos, para que não morram tão cedo. Digo eu, para quê? Para que, tendo mais tempo de vida, os nossos irmãos e irmãs se possam arrepender, ter mais tempo para mudarem as suas vidas. Então, não sejamos nós a encurtar a vida dos nossos irmãos, porque não participamos com a dádiva do que nós somos e do que nós temos, porque nem sequer uma vez no ano guardamos umas moedinhas durante toda a grande quaresma para chegar com um saquinho, com uma mãozinha estendida ou com um carro de mão cheio de batatas, entregar à igreja. Isto é para darmos aos nossos irmãos, e a igreja distribui, já o faz sem isso, quanto mais com isso. É só para vos dizer e para nos responsabilizarmos a todos. Ninguém é obrigado a fazer isto que a igreja diz, mas Deus convida-nos, e certamente se Deus nos convida, é porque para Deus é importante. E porquê? Porque cada um de nós é a prioridade do Senhor nosso Deus. Deus não é a prioridade dele próprio diante de si mesmo, somos nós que não nascemos sozinhos na terra, acompanhados por tantas irmãs e irmãos, somos nós que somos a prioridade de Deus. Então, como dizia na igreja primitiva, fazia-se isto: guardávamos o que não havíamos gasto, o que nos tinha sobrado, e não estragávamos, não engordávamos mais a conta bancária, não engordávamos mais os 10 sacos de batatas no celeiro, que apodrecem e grelam depois. Não, éramos generosos. Esta igreja de hoje é a mesma igreja de antanho, de outros tempos. Então, filhos, sejamos assim. Não sejamos como Adão e Eva, que no primeiro momento, no primeiro, não foi no segundo, em que Deus lhes pede alguma coisa, eles já prevaricam. No primeiro ato de amor, expresso visivelmente no pedido que Deus lhes faz: não toqueis na árvore do conhecimento do bem e do mal. Comei de todos, mas desta não. Logo eles cometem um pecado, logo eles se afastam de Deus. E dizem os nossos santos padres da igreja que Deus criou o homem, isto é, Adão e Eva, com 3 faculdades, isto é, com 3 poderes, 3 capacidades dadas à sua alma. Com a faculdade intelectiva, com a faculdade apetitiva e com a faculdade insensiva. O que é que isto quer dizer? Isto faz parte do conhecimento que não temos e temos que passar a ter, pouco a pouco.
Então, a faculdade intelectiva era a capacidade que Deus tinha dado a Adão para conhecer o seu Criador, para conhecer o seu Deus. A faculdade apetitiva, dizem os santos padres da Igreja, era a capacidade que a alma de Adão e Eva tinham para poder ansiar, desejar a comunhão e o encontro com Deus. E a faculdade insensiva era a capacidade que a alma de Adão e Eva tinham para poder, na bravura que essa faculdade tem, poderem rejeitar o pecado, lutar contra o pecado. O que é que Adão e Eva fazem? Pegam nestes 3 poderes que Deus lhes deu à sua alma, e a primeira coisa que fazem com o primeiro, com a faculdade intelectiva, é, em vez de conhecerem a Deus, eles esquecem o Senhor nosso Deus e aceitam o convite. Vejam, rejeitam o convite daquele que os criou, mas aceitam o convite, não falham, cumprem plena e totalmente o convite da serpente, o convite do demónio. Olhem, se comerdes, isto é, se fizerdes o oposto, o contrário daquilo que Deus acabou de vos dizer, e em vez de não tocardes, pôr os lábios ao fruto, sereis como deuses. E então Adão e Eva usam esta primeira capacidade para conhecerem o demónio. E rejeitam. Um poder que eles tinham para conhecerem a Deus. Não só rejeitam esse conhecimento de Deus, que passaria pela comunhão com Deus, e põem esse poder ao serviço do demónio. Entende? Em vez de ansiarem na sua segunda capacidade apetitiva, desejarem a comunhão e o amor e a presença de Deus nas suas vidas, eles abraçam o demónio. E depois, claro, toda a bravura e toda a força que Deus lhes havia dado naquela última faculdade insensível, eles baixam a guarda, como um guerreiro que está a espada na mão e põe a espada em baixo. Não lutam contra o demónio, entregam-lhe a espada que os devia afastar ou permitir-lhes que lutassem com o demónio, entregam sem luta, entregam as suas alfaias de batalha, e a eles próprios, Adão e Eva, entregam-se todos eles inteiros a Lúcifer, ao demónio. E então passamos a ter aquilo que os santos padres apostólicos e os santos padres da Igreja nos dizem, que passamos a ter, repito, problema de redundância, a nossa natureza decaída, é o termo teológico, não é caída. Nós dizemos caída, mas os padres dizem teologicamente, passamos a ter uma nossa natureza humana decaída, que não está lá mais em cima, no sítio onde era para estar. E lá em cima não era ainda na deificação, era na vocação que Deus deu a Adão e Eva. Eles estavam lá em cima, porque o potencial dado cá embaixo indicava como um holofote que vai acendendo, cuja luz se vai tornando mais vasta. Essa vocação originária apontava para que eles seriam como Deus. Como mais tarde, outros padres da Igreja, como Santo Atanásio de Alexandria, diz que o Verbo encarnou para que cada um de nós se torne Deus. Mas Adão e Eva ainda não eram isso, mas começavam a ser, e tinham tudo para ser aquilo que nós hoje somos chamados, na nossa vocação ancestral, a alcançarmos. E isso alcança-se, queridos irmãos e irmãs, começa-se a alcançar começando uma santa e boa quaresma. E como é que se começa uma santa e boa quaresma? Pedindo hoje, depois de eu terminar esta meia dúzia de palavras, perdão a cada um dos nossos irmãos. Mas peçamos perdão, não como o mundo às vezes pede, porque hoje as pessoas alcandoram-se, isto é, saltam para aquilo que é a sua vasta ignorância e vaidade e pensam e rotulam o perdão como se o perdão fosse um ato e uma expressão emocional. O perdão que eu peço ao meu irmão não pode ser a expressão de nenhum ato ou ação emocional. Porquê, filhos? Porque nós não podemos estar ao nível das emoções. Senão, se eu hoje me sinto bem, o que quer dizer? Não posso estar ao nível de nenhum ato emocional. É porque se eu hoje me sinto mal, eu não peço perdão ao meu irmão. Se eu me sinto bem, talvez sim. Acham que nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós aqui diante do seu ícone, que significa estar diante do ícone de Cristo, significa estar na presença do Deus homem, nosso Senhor Jesus Cristo feito Maria. Não estamos diante do ícone de Cristo e então temos entre mim, que me vou confessar a Cristo, e Cristo tem um ícone. Não há nada entre mim e Cristo. O ícone
É a própria presença do Mestre no meio de nós. Bem, só um pequenino detalhe. Então, queridos irmãos e irmãs, não pode o nosso pedido de perdão ser uma resultante de um estado interior emocional. Tem que provir, tem que sair como ato, o meu pedido de perdão aos nossos irmãos e irmãs, como um ato da minha vontade, quer eu gosto, quer não queira, quer me apeteça ou não, eu peço perdão, mas não posso neste, queira ou não queira, apetecer ou não apetecer, pedir perdão de qualquer forma, não. Quando eu peço perdão, eu reestruturo, eu reergo diante de mim a estatura cristológica do meu irmão, que não tinha rosto, estava totalmente esfacelado da minha vida, destruído, porque eu julgava-o. E quando eu julgo os meus irmãos e irmãs, eu aniquilo-os, reduzo os meus irmãos a pó, e até abaixo de pó, a um pus, coberto por pó depois da estrada. Já nem pus se vê que ali está. E os meus irmãos não são pus. Sabem o que é pus? Aquelas feridas, eles apertaram saltas, guicha, uma coisa fedorenta e fétida, podre. Não podemos reduzir os nossos irmãos a isso. E o nosso pecado, e sobretudo, não o nosso pecado apenas, porque o mais importante e o mais grave não é pecarmos. Prestai atenção, porque alguns podem pensar que eu me enganei. Não enganei. O mais grave na nossa vida não está no momento em que nós pecamos, no momento em que fazemos pecados. Os nossos momentos mais graves existem naquele tempo em que, em vez de nos arrependermos dos pecados cometidos, nós não os levamos a sério. Então o mais grave não é quando eu peco, é quando eu não me arrependo do pecado que eu fiz. Porque pecados todos nós temos, mas nem todos nos arrependemos dos pecados que cometemos. Então a gravidade está aí. Para Deus não importa o pecado, importa se eu me arrependi ou não. Então quando eu me arrependo, eu distancio-me, eu emancipo-me, eu torno-me autónomo. Eu saio de dentro do pecado e o pecado de dentro de mim. E nesta minha autonomia eu corro para Deus. E a graça de Deus desce. Que graça? A graça das 3 da tarde, como nas denominações que andam por aí, pseudo-igreja, às 4, às 5 está lá o Espírito Santo. Não. A graça do Espírito Santo que nunca abandonou esta Santa Igreja Ortodoxa de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia em que a Igreja nasce visivelmente no Pentecostes. E é dito que o Espírito Santo estará na sua Igreja por toda a eternidade, até que o Senhor venha pela segunda vinda. E depois. E Cristo diz aos apóstolos que estará connosco na sua Igreja todos os dias da nossa vida. Então, é esta Igreja cheia do Espírito Santo, cheia da presença do nosso Salvador, onde o Pai Criador nos ama continuadamente através do Filho e do Espírito Santo, Ele, pessoalmente. É esta a nossa Igreja. Então, é esta a Igreja na qual não estamos sozinhos. O reino dos céus não é só para mim. O reino dos céus deve ser, em primeiro lugar, para todos os outros, menos para mim. E depois também, por misericórdia e compaixão divinas, por que não para mim também? Se o Senhor encontrar na sua misericórdia um pretexto dado por mim, para que Ele me possa amar. E que pretexto posso eu dar a Deus? Como se Cristo precisasse de pretextos. Mas imaginemos que precisasse. Então, um pretexto seria, por exemplo, este: dar-me a mim próprio aos outros no perdão que lhes peço, na dádiva do meu corpo que lhes entregue para os servir e ajudar nas suas tarefas difíceis, nos seus trabalhos, para que não estejam sozinhos a trabalharem só, abandonados. Estejamos nós a ajudá-los, se forem mais 2 braços, mais 4 pernas, ajudarem um irmão ou uma irmã, às vezes em coisas difíceis das suas semanas, meses e vidas, eles ficam mais suavizados. Possamos também dar daquilo que temos. Estou a voltar ao princípio, porque ao fim de uma conversa de 15 minutos já esquecemos tantas vezes o primeiro minuto, e o segundo, e o terceiro, e o 10º. Demos também o que nós temos, porque Deus vê o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus, quem Ele era, na cruz, todos nós, deu-se no que Ele era, e deu-se em tudo o que Ele tinha. E o que é que Ele tinha? O seu corpo. O Senhor não tinha mais nada. Mais tivesse, Ele mais daria. Ele entregou tudo. E a Quaresma pede-nos apenas gradualmente, e não a mesma coisa a todos, em que o parâmetro
do jejum seja igual para todos, depois cada um reage ao jejum, isto é, responde ao jejum consoante é velhinho, consoante está grávida, consoante é criança de 3 a 4 anos, então, se estiver doente, estes não são chamados a jejuarem, nem grávidas, nem velhinhos de muita idade, 90 anos, nem crianças antes dos 7 anos, entendem? E outras enfermidades. Mas nós depois temos que ser sérios e honestos. Nós sabemos o que é que podemos fazer. Mais uma vez digo, o modelo, o parâmetro que a Igreja nos dá é este. Agora eu, como sou sério, não posso mesmo enganar-me a mim próprio. Eu não posso mentir a mim mesmo. E também não posso mentir a Deus. Posso mentir a todos os outros. Mas a mim próprio, a Deus, não posso. Então eu sei o que é que eu posso fazer da minha vida durante a grande Quaresma e a Semana Santa e o que é que eu não posso fazer. Sobretudo porque a Igreja me ajuda relembrando. Então, queridos irmãos e irmãs, sejamos daqueles que, de facto, mergulham no perdão, não como ato vindo das nossas emoções, mas da nossa vontade. Como eu disse há pouco, estão a ver Cristo Nosso Senhor dizer, não, agora não te perdoo, vou-me acalmar. Agora não, perdoo-te amanhã. Perdoo-te amanhã, vou espairecer. Isto vem dito na Sagrada Escritura. O que é que nós fazemos? Agora não, agora preciso me acalmar. Agora tenho que espairecer. Agora não estou para aí virado. Mas a morte está sempre virada para nós. A morte está sempre virada para nós. E já quando nós nascemos, a morte, no momento do nosso nascimento, no ventre de nossa mãe, nós, se pudéssemos abrir os braços, encontraríamos 2 braços abertos, os da morte. Assim que nós despertamos para a vida dentro do ventre de nossa mãe, já há morte lá no horizonte, abriu os braços para nos abraçar. E em cada dia que passa ela vai se aproximando. Em cada ano ela se torna mais visceralmente próxima de nos tragar, nos engolir. Passaremos pela morte. Mas sejamos daqueles que não vão ficar dentro da morte. Daqueles que não ficarão dentro do ventre da morte, que passarão como por um túnel da luz escura, ainda assim acompanhados pelos anjos de Deus, que não permitirão que a escuridão da morte tome posse da luz que nós desejamos. Sejamos daqueles que, para que isso aconteça, são capazes de amar, sem esperar nenhum amor de volta. Lembrai-vos que o único amor sério, o único amor verdadeiro, não é este amor que nós conhecemos. Eu amo e que fico muito feliz porque tu também me amas. Não. Isso é o amor para aqueles que vivem nesta vida sozinhos, sem Deus. Para aqueles que só usam as suas forças humanas. Quando Cristo sobe à cruz, está lá dito, Pai, mata-os a todos porque não me amaram, prenderam. É isso que está lá dito. Ou o que é que Cristo diz? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Vê se o amor de Cristo é diferente do nosso ou não é. Quem é que amou Cristo quando foi para a cruz? O mundo inteiro amou. Ele amou a todos. Teve reciprocidade. Ele amou. Foi ele amado de volta. O que é que quer dizer reciprocidade? É isto. Ele deu a sua vida. Estamos nós disponíveis. Estamos nós disponíveis para darmos a vida. Como Cristo deu por nós, pelos nossos irmãos. Só ouvindo isto que eu estou a dizer há muito tempo, já estamos cansados. Já estamos a pensar no almoço. Daqui a pouco. Já estamos tantas vezes indisponíveis para ouvir. E acreditar que é bom ouvirmos significa que estamos vivos, que os ouvidos ainda funcionam e que alguém, irmão nosso, que ainda nos lembra do que nós tantas vezes esquecemos, adormecemos de pé. Conseguimos dormir de pé. Nos momentos mais importantes da nossa vida, nós só não roncamos porque achamos, amados irmãos e irmãs, que o silêncio é uma virtude que no momento em que eu durmo de pé, me calha bem ter e não partilhar com ninguém. Com ronco ainda é algo que se partilha. Quando adormecemos de pé e roncamos, cheguei a roncar, ainda partilhamos o ronco com os nossos irmãos, mas não dormimos sem roncar até. Não partilhamos nada com os nossos irmãos. Já é péssimo dormir de pé. Não é muito alegre, não é muito bonito roncar, mas ao menos partilhamos alguma coisa.
Que bom que partilhamos tudo. Porque Deus partilhou tudo connosco. Então, que o Senhor vos dê, daqui a pouco, num ato que vamos fazer, de fazermos a grande metanoia, cada um de nós, pôr-nos a cabeça no chão e dizer: perdoa-me, irmão. É isso que dizemos a cada um: perdoa-me, irmão. Aos padres, perdoai-me, padre, ou perdoa-me, padre, aos bispos, ao metropolita, perdoa, Pai Santo. Vós já sabeis, os mais antigos. Passai o que sabeis aos mais novos, para que não seja, não tem que ser eu sempre a dizer, nem os padres, nem os bispos. Os fiéis devem, os que têm mais conhecimento, ensinam os mais pequeninos. Como os irmãos mais velhos de uma família ajudam a lavar o rabinho ao irmão mais novo que tem menos de 15 anos do que ele. São irmãos, mas um tem, se calhar, 4 meses e o outro tem 15 anos de vida. Bem, é isto que devemos fazer ao cântico aos pés da cruz, depois. Mas façamos, queridos irmãos e irmãs, de que nada nos toie. Peçamos perdão. Não ficamos a pensar: não, ele é que tem que me pedir perdão, ele é que me fez mal. Não entraremos no reino dos céus, não entraremos se fizermos isto. E também não fiquemos a pensar, não é? Que às vezes também fazemos isto: olha, eu peço-te perdão, mas olha que eu tenho razão, eu estou cá para te pedir perdão, mas eu estou cheio de razão. É melhor não pedir, porque eu continuo a julgar o meu irmão. Então não sejamos daqueles que julgam, porque só Cristo julga. Cristo, nosso Senhor, é o único julgador. Se nós julgarmos e julgamos tantas vezes nossos irmãos, estamos a colocar-nos no lugar de Cristo. Em bom português diz, estamos a usurpar o lugar de Cristo. Não façamos isso, porque isso leva-nos a sermos demónios. Porque quem tentou estar no lugar de Deus, e tenta ainda hoje, é o demónio. Ele é que tentou usurpar o lugar de Deus, roubando os seus filhos da vida e entregando-os à morte, como fez com Adão e Eva. Apesar de Adão e Eva serem santos, porque se arrependeram, e os dois são santos, mesmo assim, filhos, ver o que nós passamos todos hoje, porque Adão e Eva, no primeiro momento, desobedeceram ao convite que Deus lhes fez. E, no primeiro momento, diante do primeiro convite que o demónio fez, eles aceitaram. Não sejamos desses, não sejamos dessas, que escutam as coisas más do demónio e rejeitamos a beleza posta em todos os dons e dádivas e virtudes que Deus partilha connosco. Sejamos outros deuses à dimensão de Deus, partilhando o que Deus é e o que nós somos e o que nós temos com todos. Começando pelo nosso amor, começando por dar o nosso perdão sem exigir nada em troca. Começando por pedir perdão, em vez de darmos o nosso perdão, peçamos perdão. E se nos perdoarem, muito bem. Se não perdoarem, vamos pedir na mesma perdão a Deus, para que perdoe os meus irmãos também e os torne santos. E isto nós vamos fazer.